A religião tem desempenhado um papel central na história da humanidade, moldando culturas, governando sociedades e influenciando decisões de vida de bilhões de pessoas. Sob a promessa de conexão espiritual, salvação e propósito, ela criou um sistema de crenças que, em muitos casos, opera como uma ferramenta de controle social. Mas o que acontece quando olhamos além do véu sagrado, quando examinamos as estruturas de poder e os interesses que operam nos bastidores? Começar, cara. Me conta um pouco da sua... O professor e ex-pastor Fábio Sabino, especialista em exegese hebraica e grega, nos oferece um olhar crítico sobre a verdadeira face das instituições religiosas e como elas transformaram a fé em um produto lucrativo. O que parece ser um espaço de acolhimento e espiritualidade, frequentemente se revela um sistema de dominação cuidadosamente projetado para explorar emoções humanas como medo, culpa e esperança. A promessa de vida eterna, de bênçãos financeiras ou de cura para males físicos e emocionais não é gratuita. Ao contrário, ela vem com um preço, e muitas vezes, um preço alto. Por trás dos discursos de amor e compaixão, o que vemos é uma indústria altamente organizada, onde o objetivo principal não é salvar almas, mas consolidar poder e acumular riqueza. A prática do dízimo é um dos pilares dessa máquina de manipulação. Enraizado em uma tradição agrícola de milhares de anos, o dízimo era originalmente um sistema de apoio comunitário, destinado a sustentar sacerdotes e os mais necessitados. No entanto, no contexto atual, ele se transformou em uma obrigação financeira disfarçada de devoção. Pastores e líderes religiosos utilizam versículos isolados da Bíblia para justificar essa cobrança, muitas vezes ameaçando seus fiéis com a ideia de maldição divina caso não contribuam. Essa tática não apenas explora a fé, mas também mantém os seguidores em uma posição de submissão constante, dependentes de seus líderes para a interpretação do que é certo ou errado aos olhos de Deus. Fábio Sabino expõe a hipocrisia dessa prática ao analisar como o dízimo é apresentado nas igrejas modernas. Ele destaca que, enquanto os fiéis se sacrificam financeiramente, muitas vezes tirando de suas necessidades básicas, os líderes religiosos vivem em luxos inimagináveis. Mansões, carros de luxo, viagens internacionais e salários exorbitantes são comuns entre aqueles que lideram essas megacorporações religiosas. Eles se justificam dizendo que sua prosperidade é uma prova das bênçãos de Deus, ignorando completamente os ensinamentos de humildade e serviço pregados por Jesus. Outro aspecto crucial destacado por Sabino é o uso da Bíblia como ferramenta de manipulação. A ideia de que esse livro é infalível e divinamente inspirado é uma das bases do poder religioso. No entanto, o que poucos sabem, e o que as igrejas raramente admitem, é que a Bíblia é um produto humano, escrito, revisado e traduzido ao longo de séculos, sob influências políticas e culturais. Sabino, com sua expertise em exegese, demonstra como os textos sagrados foram moldados para atender às necessidades dos líderes religiosos de cada época, e como as interpretações modernas continuam a reforçar estruturas de poder desiguais. O medo, aliás, é uma das principais ferramentas de controle. A ameaça do inferno, a ideia de que somos pecadores desde o nascimento e a constante sensação de que nunca seremos bons o suficiente aos olhos de Deus, criam um ciclo interminável de culpa e dependência. Sabino aponta que esse medo não é apenas uma estratégia de manipulação, mas também uma forma eficaz de garantir lealdade. Fiéis aterrorizados dificilmente questionam seus líderes ou suas práticas.
que você acha que a Bíblia tem tanto poder assim? A Bíblia não tem poder. Não tem? Não, nenhum poder a Bíblia tem. Eu estou usando um instrumento que é a Bíblia, qual eu coloquei pra você, que você tem que ter medo dela. Exato. Então a Bíblia não tem poder. É o medo que eu coloquei usando a Bíblia. A Bíblia não tem poder nenhum. O que se prega hoje que é pecado, daqui a pouco vai ser comum. Como você vai encontrar, sabe o que em cima do púlpito de uma igreja? Uma garota descendo polidense dentro da igreja. E só usar a Bíblia ali, não, irmão. Isso aqui é pra aflorar o teu casamento, pra ser algo melhor. Dentro da palavra de Deus, você tem que aguçar. O seu marido tem que ir lá no puteiro buscar lá as garotas do programa, não. É o polidense que ele gosta? Vamos colocar o polidense aqui na igreja aqui. As irmãs vão aprender com uma profissional aqui do polidense como que faz polidense pro teu marido. Então, o teu marido tem que ir lá no puteiro? Não. O teu marido tem que ir lá na boate ver lá? O teu marido tem que ir na casa swing? Não. Por que ele está indo? Porque alguma coisa está faltando na sua casa. Né, varoa? Se o teu marido tá atrás de uma garota de programa é porque você não tá fazendo o seu papel como mulher. Fábio Sabino. Ele é escritor, professor universitário e especialista em exegese hebraico e grego. Hoje ele vai nos revelar como as igrejas ganham dinheiro, o poder da Bíblia, como funciona a manipulação religiosa e a verdadeira máfia das igrejas. Quais são as maiores fontes de renda de uma igreja hoje? São os dizimistas. O dízimo é o mais forte. É o carro-chefe. Se você tem um mega empresário na sua igreja, imagina o dízimo dele. Se eu tenho um empresário na minha igreja que ganha 10 milhões por mês, enquanto que eu tenho 100 membros que dá, R$1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais de dízimo, eu tenho uns megas empresários que ganham milhões, né? Hoje um salário de um pastor, meu amigo, não é menos do que 5 mil. Quanto mais membro, aí tem a diretoria, que a diretoria vai estipulando. Tem pastor que ganha 100 mil, 100 pau por mês. Eu tô falando coisa baixa, tá? E tem pastor que ganha... Fábio, pra começar, cara, me conta um pouco da sua trajetória na igreja. No último podcast que a gente fez aqui, você falou que você já foi crente, né? Que você já pregou. Conta um pouco como que foi que você entrou na igreja e o porquê você saiu da igreja. Começa a orar e o outro clamar. E os presos do lado. E Paulo começa a orar. Quem ora, quem canta, eu não sei. Eu sei que os outros fazem isso. Um ora, o outro adora. E os presos do lado. Ô José, quem são esses dois que chegou aí? Olha, o Marcos, eu não sei quem é não, mas não dá pra entender muita coisa que o camarada ali tá falando e o outro tá cantando, não. Não dá pra entender, mas uma coisa eu sei. Você tá sentindo os arrepios aí? Rapaz, eu tô todo arrepiado. É esses outros que chegaram aí, rapaz. Que isso? Tem que exorcizar? Isso que é mandinga? Rapaz, não é mandinga não é demônio não. É unção pura de Deus. O que a gente faz? Dá ouvido, rapaz, presta atenção, vê se você pega aí, que tom tentar se é Fá, se é Ré, se é Dó, não sei. Tenta pegar e pega a letra e vai copiando, vai escrevendo. E tenta cantar também pra ver se alguma coisa acontece. Bom, eu entrei, fui por intermédio de um patrão, que ele era um pastor, um japonês, de uma igreja japonesa também, olha o nome dela. Inochinomichi Fukuin Kyokai, parece um palavrão, né? Igreja Evangélica Caminho da Vida, pastor Seizo Nakamashi, e o nome dele, pastor João Nakamashi. Então conheci a igreja, fui por intermédio dele, era funcionário, dali eu desenvolvi, depois mudei, fui para uma outra localidade, saí dessa denominação, aí conheci o meio pentecostal, que essa igreja era um pouco mais tradicional, um pouco mais da linha tradicionalista mesmo, voltado mais para a igreja batista, um pouco mais conservadora, mesmo sendo um ministério japonês, né? Depois fui para a Assembleia, conheci o ministério de Madureira, aí mudei novamente de bairro, aí nessa mudança, aí foi quando eu conheci a Assembleia de Deus, o Ministério do Belém. E lá eu fiquei por um bom tempo, peguei amizade com excelentes pastores, meu último pastor falecido já, Severino Pedro da Silva, pregava praticamente todo final de semana, um setor muito grande, muitas congregações, já era professor, e quem me inspirou a estudar teologia foi o meu pastor João, japonês, que ele era teólogo, e aí na hora do almoço eu lembro, ele tinha uma serralheria, e nós lidávamos com esquadrilha de alumínio. E aí eu subia depois do almoço eu subia pra laje, eu via ele lá sentado com a Bíblia, olhando. Eu vi vários livros. Eu falei, ô João, até então não chamava de pastor. Ô João, esses livros aí é o quê? É livro de teologia. É bom isso? Ele falou, é bom. E era novo convertido. Então empresta um pra mim que eu vou ler. Nesse de emprestar e ler, rapaz. Falei, rapaz, João, tem uns negócios interessantes aqui. E como que faz para estudar? Fábio, é um processo, é o seminário. Então era muito cru.
Mas mesmo assim eu comecei a ler, a mastigar, e aqueles livros me auxiliaram e me ajudaram muito. Era da ETAD, eu lembro até hoje. Capinha amarela. Era do quê? Da ETAD. Era uma escola, um seminário teológico das Assembleias de Deus. E aí fui evoluindo, depois não trabalhei mais com ele, saí. Aí eu fui praticamente fazer seminário interno. E você tinha quantos anos? Rapaz, acho que uns 18 anos. Tô com 47, uns 18 anos. Aí foi quando eu falei, não, agora eu vou a fundo, vou estudar. Ele foi pro Japão e aí me senti como se fosse abandonado. Aí foi quando eu mudei de ministério, aí sim. Aí falei, agora eu vou estudar. Aí foi quando eu entrei, fui estudando. E aí depois tive a oportunidade de ir pra USP, abriu Aramaico. Desde pequeno você tinha essa... Você queria entender essa busca pelo além, assim, da matéria? Na verdade, minha primeira religião foi o espiritismo. Foi o candomblé. Então acho que já tinha algo para ser evoluído no conhecimento do abstratismo, né, que as pessoas chamam do espiritual. E a igreja foi um caminho também. Então, primeiro o espiritismo, depois o protestantismo, e aí foi quando eu fui evoluindo, conhecendo. E acho que a primeira vez que a pessoa ela sobe no púlpito para pregar, nem que seja uma saudação, mexe muito com a pessoa. Ainda mais quando você vê que aquilo qual você ministrou foi muito bem recebido pelas pessoas. Isso massageia um pouco o ego. E eu vi que as pessoas ficaram assim me olhando, dando glória a Deus, dando aleluia, aquela coisa toda. E rapaz, eu acho que a pregação não era nem uma pregação, era uma saudação. Só que eu fiz da saudação uma pregação. Então a saudação virou uma pregação. Só que aí um dia eu fui dar aula, e aí um dos pastores que existia na igreja falou assim: ô Fábio, você não é evangelista, você não é pastor, e muito menos missionário. Eu falei, oxe, eu sou o quê então? Aí falou, você é um professor. Eu, professor? Não. Sou pregador? Não. Você vai pregar, mas a sua pregação é ensino. Sim. Você prega ensinando. Diferente. Aí eu fiquei com aquilo. Tá bom. Pastor Osmar, lembra o nome dele? Pastor Osmar, Pastor Eli, que era da igreja Inotinomiti. Você estava na USP nessa época? Na USP foi depois. Saí na USP foi depois. Na USP acho que foi em 2002, 2003. Acho que foi em 2003 quando surgiu a primeira turma de aramaico bíblico, que era com o professor Reginaldo Gomes de Araújo. E aí tinha que conhecer o hebraico. E o hebraico eu já tinha aprendido o hebraico. E o hebraico eu aprendi vamos dizer, eu aperfeiçoei o hebraico com um primo meu que era da Mackenzie. Da Mackenzie, eu lembro até hoje que acho que era Paulo Mendes. Acho que eu usava a gramática de Paulo Mendes e a Mackenzie estava usando de Paige Kelly. Era, né? Não era nem Thomas Lambert, era Paige Kelly. Meu primo Márcio, um abraço pra ele. Ele é presbiteriano. E aí ele saiu da Mackenzie, aí um dia eu acho que passei na casa da minha bisa. Minha bisavó, eu tinha até bisavó. E ele morava perto, aí eu não sei o que deu. Aprendeu hebraico. Aí aperfeiçoei o hebraico com ele, aí foi quando abriu a oportunidade na USP, fui pra lá e fiz parte da primeira turma. E tinha o doutor Reginaldo Gomes de Araújo, não. O doutor Edson de Faria Francisco. Ele já estava, acho que mestrando ou doutorando na USP, não lembro agora. Ou estava mestrando ou doutorando. Aí fomos praticamente vários professores de seminários em São Paulo. E todos ali praticamente aprendendo aramaico bíblico e aramaico targúmico. Por quê? Porque para a exegese do Antigo Testamento, você precisa de 3 caminhos aí. Para você fazer uma exegese perfeita, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, você precisa conhecer o hebraico, que é a língua principal do Antigo Testamento. O grego, porque tem a primeira tradução, foi a Septuaginta, a necessidade. E aí faltava o aramaico. Como que eu iria fazer exegese? Exemplo, livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 2, versículo 4 até o capítulo 7, versículo 28, é escrito em aramaico. E como que eu ia decifrar se eu não sabia o aramaico? Aí foi uma grande oportunidade que existiu. Aí fiz aramaico bíblico e depois surgiu o aramaico targúmico, que é os melhores comentaristas do Antigo Testamento, é escrito em aramaico targúmico. Aí tinha Onkelos. Onkelos é o maior targumista que se diz praticamente do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Depois você tem os livros proféticos, já aí vem um outro targumista. E aí foi quando eu fui me aperfeiçoando. Aí foi quando eu lancei o meu manual de exegese. Aí eu falei do Antigo Testamento, como era escasso na verdade. Nós tínhamos muitos exegetas do Novo Testamento, muitos exegetas do Novo Testamento, como a coleção de Champlin. Quem é que nunca teve a coleção do Champlin? Não lembro quantos volumes. E ele era essa obra magnífica, a top era do Novo Testamento.
Quando você ia lá pro antigo ver o comentário, a exegese, dava a desejar. Falei, não tá muito certo isso. Então eu vi que eram muito escassos os exegetas do Antigo Testamento. Talvez no meu período existiam vários, mas não eram tão conhecidos assim com obras publicadas. Só um parênteses assim, mas o exegeta é o cara, para pessoal que tá escutando e não sabe, que interpreta um texto, né, uma obra literária, alguma coisa assim, alguma obra histórica, e tenta extrair o verdadeiro sentido daquilo, né? Seria mais ou menos isso? Nesse caso seria o hermeneuta. O hermeneuta, assim, o exegeta, ele vai lidar com as línguas originais. Então, se tratando da Bíblia, então, os idiomas originais, que é hebraico e aramaico. É o idioma oficial do Antigo Testamento e o grego sendo a tradução. Sim. Eu poderia ser um exegeta do Alcorão. Aí eu teria que conhecer a língua árabe, talvez outros dialetos, para fazer uma interpretação precisa na língua original. Então, a exegese vai lidar com a língua original daquele conteúdo. Eu posso fazer exegese em uma obra na língua portuguesa, contanto que haja outros manuscritos que se diz ser daquele camarada e se diverge a respeito da mesma obra. Sim. Então a exegese, na verdade, ela vai simplificar o que vários manuscritos estão dizendo a respeito do mesmo assunto. Porque, como não existe o original, então o exegeta, o que ele procura fazer? Traga uma probabilidade daquilo que ele acredita ser o original. Não é acreditar, é a probabilidade de ser o original. Ele não pode afirmar que aquilo é original. Então, essa é a função do exegeta. O hermeneuta é a interpretação textual. E o exegeta é tentar reconstruir o que viria a ser o conteúdo original do escritor. As duas estão meio interligadas. Sim, né? Quem faz hermenêutica não faz exegese, a não ser que ele estudou exegese. Agora, quem faz exegese faz hermenêutica. Porque a exegese tem que saber os idiomas. Agora, eu sou hermeneuta, aí também sou exegeta. Aí você pergunta, conhece hebraico? Conhece grego? Não, então não é exegeta. Sim. Ele é um hermeneuta. Então, para ser um exegeta, tem que saber os idiomas, tem que saber manusear um dicionário, um léxico, tem que ter um know-how, tem que ter uma noção, não tem como. E aí, depois dessa minha formação, aí que eu fui para a Assembleia, aí eu cresci dentro do ministério. E aí eu pregava todo final de semana, pregava em outros campos. Aí eu fui convidado para dar palestras e aulas em outros estados. Fiquei na FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, do Ministério do Bem, um bom tempo lá. Tá, mas vamos lá. Beleza, você entrou na Assembleia, começou a pregar. Como que foi esse começo aí? E o que dizer da capacidade das igrejas de se adaptarem às mudanças sociais e culturais? Essa flexibilidade é outra prova de que o objetivo principal não é a verdade espiritual, mas a retenção de seguidores. Em um mundo cada vez mais secularizado, onde tradições religiosas perdem força, algumas igrejas recorrem a métodos inusitados para atrair público. Eventos extravagantes, bandas de música moderna e até práticas controversas como aulas de pole dance são introduzidos sob o pretexto de inovar e aproximar os fiéis. Esses métodos mostram que o foco não está na espiritualidade, mas na capacidade de manter os bancos das igrejas cheios e, consequentemente, o fluxo de dinheiro constante. Fábio Sabino também analisa o impacto desse sistema na sociedade como um todo. Ele argumenta que a religião institucionalizada não apenas perpetua a desigualdade, mas também desvia o foco de questões sociais importantes. Enquanto os fiéis estão ocupados tentando garantir sua salvação, problemas como pobreza, injustiça e corrupção muitas vezes são ignorados ou minimizados. Pior ainda, em muitos casos, as próprias igrejas estão envolvidas em escândalos financeiros e políticos, usando sua influência para proteger interesses próprios. A revelação mais chocante, talvez, seja a de que muitas das práticas religiosas modernas não têm base na Bíblia ou na tradição original do cristianismo. Sabino mostra como ideias como o evangelho da prosperidade e o culto à personalidade dos líderes religiosos são criações relativamente recentes, projetadas para atender às demandas de um mercado competitivo. Nesse contexto, as igrejas não são diferentes de empresas que precisam inovar constantemente para atrair e reter clientes. A resposta para essas questões começa com o pensamento crítico. É fundamental que os fiéis, e a sociedade como um todo, aprendam a questionar as narrativas que lhes são apresentadas.
Isso inclui não apenas examinar as práticas das igrejas, mas também entender a história e o contexto por trás de seus textos sagrados. Além disso, é essencial expor os abusos cometidos pelas instituições religiosas. Isso inclui denunciar práticas financeiras duvidosas, escândalos de corrupção e qualquer forma de exploração. Somente ao trazer essas questões à luz, podemos começar a desmantelar o sistema de controle que tem prejudicado tantas vidas. Por fim, a mudança deve vir de dentro. Fiéis e líderes religiosos que realmente acreditam nos princípios de amor e justiça devem se levantar contra as práticas corruptas de suas próprias instituições. Só assim a religião pode voltar a ser um espaço de conexão genuína e transformação positiva. Eu dou aula de segunda a quinta-feira. O trabalho de Fábio Sabino é um exemplo poderoso de como o conhecimento e a coragem podem trazer mudanças. Suas análises e críticas nos desafiam a olhar além das aparências e questionar aquilo que muitas vezes aceitamos como verdade absoluta. É um chamado para todos nós. Não importa qual seja a nossa posição em relação à fé, temos a responsabilidade de buscar a verdade e lutar contra qualquer forma de exploração. Entretanto, o problema não está apenas nas igrejas. Há também uma responsabilidade coletiva em questionar e combater esse sistema. Muitos fiéis, mesmo percebendo as contradições e abusos, preferem ignorá-los por medo de represálias ou por acreditarem que Deus está acima de tudo. Essa postura, embora compreensível em um contexto de doutrinação, apenas perpetua o ciclo de exploração. A crítica de Sabino não se limita ao cristianismo ou às igrejas evangélicas. O problema da exploração religiosa é global e afeta diferentes culturas e tradições. Instituições religiosas em todo o mundo utilizam práticas semelhantes para consolidar poder e riqueza, muitas vezes em detrimento dos mais vulneráveis. Isso reforça a necessidade de uma abordagem universal para combater essas práticas, baseada em princípios de justiça, transparência e respeito à dignidade humana. A jornada de Fábio Sabino como ex-pastor e agora crítico das estruturas religiosas é um exemplo inspirador de como é possível romper com o sistema e buscar a verdade, mesmo diante de desafios e resistências. Sua coragem em expor as falhas das igrejas modernas é um chamado para todos nós. Não podemos permanecer em silêncio diante da injustiça. Se você chegou até aqui, é porque acredita na importância de refletir e questionar. Isso, por si só, já é um ato de coragem em um mundo onde o conformismo é incentivado. Quero agradecer profundamente a sua disposição em ouvir e considerar as análises de Fábio Sabino. O conhecimento que ele compartilha não é apenas uma crítica, mas um convite à transformação, pessoal, social e espiritual. Agora, eu te convido a ir além. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas. Quanto mais essa mensagem se espalhar, maior será o impacto na conscientização coletiva. Não se trata apenas de criticar as instituições religiosas, mas de promover uma sociedade mais justa, onde a fé e a espiritualidade não sejam utilizadas como ferramentas de exploração. Se você deseja se aprofundar ainda mais nesse tema, recomendo que acompanhe o trabalho do professor Fábio Sabino. Seus livros e vídeos são fontes riquíssimas de conhecimento, desafiando narrativas tradicionais e trazendo à tona verdades muitas vezes ocultas. Você pode conhecer mais sobre o canal dele e sua mensagem acessando o YouTube e pesquisando pelo nome dele. A mudança começa com pequenas ações. Ao compartilhar este vídeo, ao iniciar uma conversa ou ao refletir sobre suas próprias crenças, você já está contribuindo para a construção de um mundo mais consciente e livre. Por fim, quero agradecer novamente por sua atenção e interesse.
É com o apoio de pessoas como você que podemos continuar essa luta por transparência, justiça e verdade. Cada visualização, cada comentário e cada compartilhamento fazem a diferença. Lembre-se, o conhecimento é a maior arma contra a manipulação. Não tenha medo de questionar, de buscar respostas e de desafiar as estruturas que limitam a liberdade humana. Juntos, podemos construir uma sociedade onde a espiritualidade seja um espaço de conexão genuína e não uma ferramenta de opressão. Muito obrigado por assistir. Agora, compartilhe este conteúdo e leve essa mensagem adiante. Vamos fazer a diferença.